Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém? Vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Quero convidar você a colocar de pé, se você puder. Nós vamos ler o Salmo 96 do nosso seminário. Salmos 96. Iniciando o nosso culto nessa noite. Culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Salmos 96 nos diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folga o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Nós te damos graças a Deus pela oportunidade que temos de estar na tua casa, Senhor. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que sempre o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te agradecemos pela semana que tivemos, ó Deus, pelas lutas, pelos desafios vencidos, ó Pai. E se nós estamos aqui nesta noite, Senhor, é porque o Senhor, Deus, nos concedeu vitória, o Senhor nos concedeu bênçãos, o Senhor nos concedeu livramento. Por isso, Deus, nós estamos aqui com um coração grato, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós, Deus. E queremos, ó Deus, agora expressar, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Pedindo que a tua bênção seja sobre nós, que o teu Espírito, Senhor, seja derramado sobre a tua igreja nesta noite, Senhor, e que nós possamos sentir a tua presença, Pai, que nós possamos abrir os nossos lábios e o nosso coração para te louvar, para te bendizer, para exaltar o teu nome, Senhor, para reconhecer a tua santidade, Senhor, e saber, ó Deus, que o Senhor está no nosso meio, Pai. Obrigado pela tua presença, Senhor. Recebe o nosso culto, Pai. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida no teu altar, Pai. Nós pedimos a Deus e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos cantar o hino 107 no nosso cenário? Hino 107.
curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos ter um tempo de oração silenciosa, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Logo em seguida, nesse momento, vou convidar a Jairene para orar por nós. Oremos silenciosamente por alguns instantes e logo em seguida a nossa irmã Jairene orará por nós, pedindo perdão em nome de Deus. Oremos. Amém. Nós vamos trazer os nossos pedidos de oração enquanto nós cantamos um cântico. Quero convidar você a trazer o seu pedido de oração. Nós já estamos com a caixinha pela metade. Daqui a pouco a gente já vai esvaziar essa caixinha, como a gente tem que orar por esses pedidos mais uma vez, entregar nas mãos do Senhor. Mas eu quero convidar você nesse momento, enquanto nós cantamos esse cântico, que você possa ir ao altar, trazer o seu pedido de oração, colocar diante de Deus aquilo que te aflige, aquilo que te inquieta, pedir a direção de Deus, pedir livramento, cura. Se você tem motivo de gratidão também, você pode colocar diante do Senhor. Enquanto nós cantamos, louvamos ao Senhor com um cântico, você pode trazer o seu pedido de oração para o Senhor aqui na nossa caixinha de oração. Agradecendo a Deus e colocando esses pedidos nas mãos do Senhor. Oremos. Senhor Deus, quero te agradecer por esse momento, por estarmos aqui na tua casa. Senhor, mas nesse momento eu quero entregar, Senhor, todos esses pedidos, Pai, em suas mãos. Sei que o Senhor já os conhece, sabe o que cada um deseja.
Vamos cantar o hino 272 do nosso cenário. Hino 272. Nós vamos, enquanto nós cantamos o hino 125, nós vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, esse reconhecimento para assistir ao amor. Você pode trazer no altar do Senhor também. Enquanto cantamos o hino 125, traga o seu dízimo, sua oferta e também o alimento para a cesta do amor. Salvador.
Vamos orar com essa transmissão de oferta. Convidar a nossa irmã Evandro a orar por nós. Oremos. Você pode se sentar? Quer falar sobre o encontro ontem? Me pegou de surpresa. Eu acho que acabei esquecendo de comentar com você, mas eu sempre vou falar. Né? Boa noite, amada igreja, graça e paz. Ontem teve um encontro das mães, do ciclo de mães de oração, em comemoração aos 28 anos do ciclo de mães de oração na igreja de Arthur Alvim. E eles nos convidaram, e eu fui representando a igreja. Gente, foi maravilhoso. Mães vieram, veio outros do bairro de Caberaba, o Avan, pessoal, olha, foi maravilhoso. A igreja cheia, lotada, mulherada lá em peso, pelos filhos, avós, pelos netos, tias, pelos sobrinhos. É fantástico. Fátima conhece isso, quando a gente vai nos congressos lá, o que tem de vó, o que tem de tia, pelos netos, pelos sobrinhos, não está escrito. Então, é uma bênção. Foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. E também teve um lanchinho depois, bem caprichado, como sempre na igreja metodista tem, né? Então, foi muito bom. Meu coração voltou bem aquecido, bem pleno. E vamos ver se na próxima vez, o ano que vem será 29 anos, quem sabe nós possamos levar mais mulheres aqui, mais pessoas que estejam com o coração bem aquecido para orar pelos seus netos, seus filhos. Foi muita bênção. E eu também queria falar, ainda bem, pastor, que o senhor me chamou que estava com a consciência pesada. Hoje é dia do John Wesley, é dia do nascimento de John Wesley. Eu, como professora de história, quando vi isso, falei, vocês esqueci de falar hoje de manhã. Então, mais um motivo de alegria para nós hoje. Nosso emérito, nosso fundador, ele dá as bases da igreja metodista para nós. Estamos aqui graças ao cavaleiro de Jesus, cavaleiro de Deus, que percorreu praticamente toda a Inglaterra em cima do cavalo dele, pregando o Evangelho, levando pedrada, levando os safanões de todo lugar, mas ele conseguiu fazer com que a Inglaterra se unisse. Uma Inglaterra que estava tão miserável como a França, e a França teve uma revolução, a Revolução Francesa, morte a todo custo. E na Inglaterra ele conseguiu unir o povo. E esse é o homem de Deus. E nós seguimos esses passos. Amém? Obrigado, pastor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Mateus 3, a partir do versículo 11. Se você pudesse colocar de pé, nós fazemos a leitura da palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 11.
A palavra diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse momento ele desiste Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda estas pedras transformarem-se em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviam. Amém. Oremos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que a tua palavra seja para nós agora a direção do teu Espírito, e que nós, Deus, possamos nos preparar, Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, como igreja, como família, como cidadão. Que nós, ó Deus, através da tua palavra, Senhor, possamos perceber o quanto nós dependemos do Senhor e o quão maravilhoso é estar debaixo da tua vontade. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Nós temos aqui nesse texto dois personagens que são muito importantes na história do Evangelho. Um deles, obviamente, é Jesus, no início do seu ministério. E o outro é João Batista, aquele que preparou o caminho, como a própria palavra nos diz, aquele que antecede Jesus, aquele que anuncia Jesus, anuncia que o tempo está próximo do reino dos céus, né? Ele cita o profeta Isaías. E quando nós lemos o capítulo 3, no versículo 11 em diante, nós percebemos João dando testemunho de Jesus, né? João Batista era um profeta famoso, uma autoridade como profeta. Todos conheciam João Batista, se queriam conhecer ou estar perto, ou até mesmo ser batizados, procurava. Ele estava à beira do Jordão, vivia no deserto, tinha uma vida peculiar, né? Exótica até para alguns. Mas o fato é que João Batista, ele precede a Jesus, e ele diz que o arrependimento que ele prega, ou o batismo que ele prega, é um batismo para o arrependimento, mas ele está anunciando ou pré-dizendo a respeito daquele que viria para batizar com o Espírito Santo e com o fogo. As pessoas encontravam João Batista, e João Batista batizava as pessoas, e elas se arrependiam dos seus pecados, mas ainda não havia o que seguir, não havia o que fazer.
Elas simplesmente reconheciam o pecado e reconheciam que precisam mudar. E em João Batista elas encontravam essa forma, através da água, através do batismo com a água, de arrepender dos seus pecados. E aí João Batista vem: olha, eu tenho essa autoridade, Deus me deu essa autoridade, essa missão, esse propósito, mas eu venho antes e venho anunciar, na verdade, aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O versículo 12, ele diz aquilo que Jesus vem fazer. Na ilustração ele traz assim: a sua pá, ele falando de Jesus, ele tem na mão e vai limpar a sua eira. Não é? A eira era um lugar onde as pessoas guardavam nos seus celeiros o seu mantimento, não é? Os seus cereais. Ele diz aqui, ele vai limpar completamente a sua eira. Ou seja, ele vai andar por aquele lugar, ele vai limpar aquele lugar com um propósito. O trigo será recolhido para o celeiro, mas a palha será queimada em fogo inextinguível. Aqui ele está falando exatamente do ministério de Jesus. Ele está falando daquilo que Jesus vem fazer. Ele dá um exemplo para as pessoas entenderem aquilo que Jesus tinha como missão ao vir para esta terra, para morrer por nós na cruz e ressuscitar. E neste início de ministério, então, ele diz: olha, se prepara, porque o Jesus que está vindo, ele vai vir para ele vai vir para separar aquilo que é trigo, aquilo que é alimento, aquilo que serve daquilo que é palha, daquilo que não serve, daquilo que só ocupa espaço. E aí então, ele, com essas palavras, ele batiza Jesus. Logo em seguida, a partir do versículo 13, ele encontra Jesus, Jesus pede para ser batizado, e João Batista diz: mas sou eu que preciso ser batizado, porque ele estava batizando com água, e ele sabia que Jesus viria para batizar com o Espírito Santo, com fogo. Ele diz: mas faça isso para se cumprir a Escritura, para se cumprir a justiça. E quando Jesus é batizado com água, desce o Espírito Santo sobre ele como uma pomba, e nós encontramos uma das frases mais importantes do Evangelho, onde Deus se refere a Jesus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, o batismo de Jesus, ele é marcado pela presença do Espírito Santo e o próprio Deus olhando para Jesus e dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho esperança. E aí é interessante, porque se a gente parasse o texto aqui e começasse a imaginar o que poderia acontecer a partir desse batismo, nós poderíamos imaginar Jesus, né, sendo seguido pelas multidões, Jesus ele indo de cidade em cidade, anunciando o reino. De fato ele fez isso. Mas antes disso, e presta atenção nas palavras de Deus para Jesus: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Talvez a gente não tenha no texto aqui, mas a partir do capítulo 4, que nós lemos do versículo 1 em diante, Deus poderia estar pensando: este é meu Filho amado, em quem eu confio, em quem eu sei que não vai abandonar o propósito no meio do caminho. Porque se a gente parar para pensar, Jesus é batizado com o Espírito Santo, Deus fala abertamente sobre o seu amor, sobre a sua alegria em Jesus. Mas logo em seguida o texto nos diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui é interessante a gente fazer uma comparação com a nossa vida espiritual. Deus, ele olha para nós, ele olha para mim, olha para você, e se você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, se você vive uma vida de santidade ou busca se santificar a cada dia, busca fazer a vontade de Deus, busca obedecer a Deus, busca levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem, tem como propósito no seu coração uma prioridade de servir a Deus em primeiro lugar, eu tenho certeza que no céu Deus olha para você, para mim, para nós, diz assim: estes são os meus filhos amados, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Jesus, ele recebe essa palavra de Deus.
Ele é batizado e o batismo com o Espírito Santo, o batismo, ele leva Jesus a essa condição de amado do Pai. Mas aqui nós entendemos que ser amado por Deus não significa que nós estaremos imunes àquilo que o mundo pode nos oferecer, ou pode nos atacar, ou pode nos enfrentar. Ser amado por Deus não significa que nós não teremos lutas, nós não teremos enfermidades, nós não teremos tentações. E aqui, a partir do capítulo 4, versículo 1, quando é levado pelo Espírito para o deserto, ele é levado para ser tentado pelo diabo. Jesus começa o seu ministério. Muitas pessoas acham que é vocacionando, chamando os discípulos, não é? Ou mesmo sendo tentado, como nós acabamos de ler. Mas se a gente prestar atenção, e eu fiz questão de ler os versículos do capítulo 3, exatamente para nos mostrar que o ministério de Jesus começa a partir do momento que Deus o reconhece como filho, que Deus o tem como amado e que ele é batizado com o Espírito. Quando desce sobre ele esta pomba, representando o Espírito, e Deus então o tem como amado do Pai. E esse amor de Deus, ele é expresso, não é? Na vida, no ministério de Jesus. Mas esse amor também não é só por Jesus, mas é por nós também. Ou seja, o amor de Deus, ele é para todos, está à disposição de todos. E Jesus fez parte deste amor quando Deus diz para ele: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Só que se nós olharmos para o texto, a continuação do texto, nós vamos perceber que mesmo sendo amado do Pai, mesmo sendo a alegria de Deus, mesmo sendo aquele que é reconhecidamente o Filho de Deus, ainda assim ele é levado ao deserto para ser tentado. E ali ele permanece 40 dias e 40 noites em jejum. A primeira tentação, a primeira prova que nós encontramos em Jesus, em obediência, né, em sacrifício, nós muitas vezes exaltamos, colocamos ênfase no sacrifício de Jesus por nós na cruz, e devemos fazer isso mesmo. Mas se a gente parar para pensar, o sacrifício de Jesus começou muito antes. Ele começa o seu ministério. Ou seja, ele começa a anunciar o reino de Deus, ele começa a anunciar o reino dos céus, ele começa a anunciar que existe um lugar onde nós podemos ter comunhão com Deus. Ele começa a anunciar um lugar onde, se houver arrependimento do pecado, e os pecados forem perdoados, há morada no céu. Ele começa a anunciar isso a partir de um jejum de 40 dias e 40 noites. Não sei quanto tempo nós conseguiríamos estar em jejum ou ficar em jejum. Não sei se vocês têm o hábito, eu particularmente não tenho o hábito de levar a igreja a um jejum coletivo. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu discernimento, e nós conhecemos muitas pessoas que fazem jejum. Eu mesmo faço jejum, mas eu não fico falando do jejum que eu faço, porque ele é pessoal, não é coletivo. Tem a ver comigo e com Deus, e não com as pessoas. Mas o fato é que Jesus faz um jejum de 40 dias e 40 noites. E está no deserto. Eu fico imaginando você num lugar onde não há nada senão areia. Durante o dia o sol, esturricante. Durante a noite um frio, que talvez é maior do que esse que a gente passou esses últimos dias. E durante 40 dias e 40 noites, ele tem diante dele areia, frio e calor. Só isso. E aí a gente pode pensar nesse sacrifício sem comer, sem ter contato com ninguém. Eu fico imaginando Jesus dizendo para nós hoje: agora você vai para o deserto, porque você vai passar 40 dias e 40 noites no deserto. Um adolescente provavelmente ia perguntar:
Lá tem Wi-Fi? Tem internet? Eu não preciso nem de 40 dias e 40 noites. Eu falar para você ficar um dia sem o seu celular, já é um desafio absurdo para muitas pessoas. Falávamos agora há pouco sobre isso. Você leva o seu celular para todo lugar, para onde você vai, você leva o celular. Eu, graças a Deus, eu tenho aprendido a não depender do celular. E isso tem sido saudável para a minha vida espiritual, para a minha vida familiar. Mas o fato é que Jesus, ele vai e passa 40 dias e 40 noites. E naturalmente, Jesus, humano que era, ele sentiu fome. E aí então ele passa a ser tentado pelo diabo. Aquele que há algum tempo atrás, não muito tempo, tinha sido batizado, tinha ouvido a voz de Deus, tinha sido elogiado por Deus, tinha sido chamado amado de Deus. Jesus, é o mesmo que depois de 40 dias estava no deserto, frente a frente com o diabo, né, com fome, fraco provavelmente, e ouvindo aquilo que o diabo tinha a falar para ele. E aí então a gente lê a palavra de Deus, capítulo 4, versículo 3, ele diz: se você é o filho de Deus. E ele começa lançando uma dúvida. Ele não faz uma afirmação. Ele fala: se por acaso você é o filho de Deus. Ou seja, ele já anda meio caminho para Jesus. Jesus só precisava andar a outra metade do caminho. Se você é o filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. E aqui entra, né, essa tentação da qual Jesus ele tem uma resposta muito sábia, mas é uma tentação extremamente comum. Eu quero dizer para vocês, o inimigo continua tentando as pessoas, particularmente os salvos, particularmente os batizados, particularmente os crentes e particularmente os cristãos. Ele continua tentando. Com o quê? Com a tentação de ser autossuficiente, de não precisar de Deus. Porque ele diz: se você é o filho de Deus, ele está dizendo, você é Deus. E se você é Deus, você não precisa de Deus, de mais ninguém. Alguém conhece alguma religião que tem essa afirmação, que você tem um Deus dentro de você? Sutilmente ensinam para as pessoas que você tem um Deus dentro de você. E se você tem um Deus dentro de você, você não precisa de outro. E aí então, a tentação é essa: peça que essas pedras se transformem em pães. O diabo sabe da necessidade de Jesus, sabe da carência de Jesus, sabe da fome de Jesus. Eu quero dizer para você, cuidado, o diabo sabe da tua carência, sabe da tua fome, sabe do teu desejo, sabe da tua necessidade. E é exatamente aí que ele vai te tentar. E ele não vai te tentar te intimidando, te amedrontando, cheirando a enxofre com um chifre enorme, com os olhos vermelhos. Não. Ele vai te assustar, ele não quer te assustar. Cuidado, o diabo não quer te assustar, ele quer te enganar. E ele vai te dizer: olha, se você conhece a Deus mesmo, se você é de Deus, você pode pedir. Você tem o controle, você tem domínio, você pode. Se você deseja, você pode ter. E se há algo no coração do ser humano que é insaciável, é o tal do desejo. Há desejo para todas as coisas. Vou usar só um exemplo: dinheiro. Para muitas pessoas, o dinheiro é assim: muito sim, suficiente nunca. Quanto mais tem, mais quer. E não há problema nenhum em ter dinheiro, já vou adiantar isso.
Inclusive, se você tiver algum, pode colocar nos gasofilácios com o meu nome, depois eu pego. Não é, o ter dinheiro não é o problema. O problema é o teu coração estar no dinheiro. O problema é você achar que o dinheiro vai resolver os teus problemas. E o que nós ouvimos hoje, a sociedade ensina é isso. Ensina você ter, você conquistar, para você ser reconhecido. Ou seja, te ensina ou te tenta a ser autossuficiente. Diante de necessidades legítimas, Jesus estava com fome. E o diabo diz: transforma essa pedra em pão. Ele estava cheio de boas intenções com Jesus. Assim como muitas pessoas têm que tomar cuidado, porque de boa intenção o inferno está cheio. Essa é uma prova. Pessoas querem te ajudar, querem te ensinar, querem te induzir, querem te coagir, querem te convencer. E se você não tem uma boa base, se você não tem um bom fundamento bíblico, doutrinário, cristão, a gente acaba cedendo. Porque são muitas as formas de ilusão que nós encontramos nos nossos dias. Esses dias eu vi um culto e me chamou a atenção. Como nós nos purificamos? Como nós nos limpamos, somos purificados? Através do perdão dos nossos pecados que nós pedimos. Pedimos perdão e somos purificados, somos limpos. Agora imagina a cena. Algumas pessoas na frente do altar, eu não sei que raio de pessoa que era aquela, o que ela era. Eu sei que ela estava com uma vassoura piaçava na mão e passando nas pessoas, assim. Passava nas costas, passava na frente, passava nas pernas, passando uma vassoura nas pessoas. Para as pessoas poderem depois fazerem o seu sacrifício, o seu voto. E geralmente esse voto envolve um sacrifício financeiro. Mas o que me chamou a atenção estão ensinando para as pessoas que elas precisam de uma vassoura para serem limpas, para serem purificadas. E quando eu digo que uma vassoura pode me purificar, isso é muito mais sério do que a gente imagina, é cômico, se não fosse trágico. Porque eu estou dizendo nas entrelinhas, eu não preciso do sangue do Cordeiro derramado na cruz. Eu posso me purificar com uma vassoura. Eu estou trocando o sangue derramado na cruz, que nos perdoa, que nos purifica, por uma vassoura. Olha o absurdo que nós vemos nos dias de hoje. Ou seja, eu não preciso de Jesus, não preciso do que Ele fez por mim na cruz. Uma vassoura resolve o meu problema. E a pergunta é mais fácil: você seguir uma vassoura ou seguir Jesus? Se você quiser moleza, vai atrás da vassoura. Só cuidado para não sair voando depois. Esse é o absurdo que a gente vive. E o pecado, a tentação que Jesus ele enfrenta e vence, é a tentação de ser autossuficiente. Jesus era o Filho de Deus e mesmo assim, ele permanece submisso, temente, obediente a Deus. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Nós precisamos, independente do que nós conquistamos, do que temos ou que somos, nós precisamos continuar crendo que o Senhor é Deus sobre a nossa vida e que Ele é o Senhor, está no controle e no domínio de todas as coisas e que eu dependo totalmente dEle. Então Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe qual é a palavra que procede da boca de Deus? Eu sou o teu Deus, a tua provisão e o teu sustento. Amém, queridos? Quando Jesus nega e rejeita, resiste a essa tentação, e ele traz esta palavra, ele cala a boca do diabo, quando ele diz:
Toda palavra que procede da boca de Deus é aquilo que vai dar vida ao homem. A nossa vida depende daquilo que sai da boca de Deus. E eu tenho certeza que toda palavra que procede de Deus para nós é palavra de bênção, palavra de cura, palavra de esperança. E Jesus então ele resiste. Logo em seguida, o diabo não desiste, continua dizendo: olha, eu estou colocando você sobre este pináculo, sobre o lugar mais alto do templo. Se és o Filho de Deus, de novo, ele está dizendo: olha, se por acaso você é o Filho de Deus, se atira daqui para baixo. Porque está escrito: aos teus anjos ordenar a teu respeito, para que te guarde, eles te susterão para não tropeçar em nenhuma pedra. Já imaginou Jesus falando assim? Isso é fácil. Ele era o Filho de Deus, Deus tinha um propósito para a vida dele. Se ele pulasse dali, obviamente ele seria guardado pelos anjos, ele iria flutuar ou voar, a gente não sabe o que ia acontecer, mas o fato é que Jesus, ele vence a tentação de se tornar uma estrela, de se tornar o centro das atenções, de se tornar um astro, de se tornar uma celebridade. Presta atenção no que o Senhor está livrando Deus e nos orientando e até nos exortando nessa noite. Nós precisamos lutar contra a tentação de ser uma estrela, ser um astro, ser uma celebridade, ter visibilidade, ter likes, ter rios, ter comentários, ser visto, conhecido, reconhecido, admirado. Eu sei quem me conhece é Deus. E é o único que precisa me conhecer. As outras pessoas são consequência, não é prioridade da minha vida, é óbvio. Nós temos vida pública, nós conhecemos pessoas, nós influenciamos pessoas, mas isso não é o objetivo, esse não é o propósito, isso é consequência. É consequência de uma vida com Deus. E Jesus ele é muito claro quando ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui o diabo queria tornar Jesus uma estrela, um astro. Queria tornar Jesus uma celebridade. Imagina, as pessoas vendo Jesus caindo e os anjos. Imagine a cena, ia ser épico. Ia bombar nas redes sociais, ia ter mais visualizações que a Copa do Mundo. Só que Jesus tinha muito claro o propósito na vida dele. Ele veio para nos salvar e não para se mostrar. Ele veio para morrer na cruz e ressuscitar. Ele veio para nos ensinar que o reino de Deus está próximo e que o reino dos céus existe. E não que nós devemos buscar as coisas desse mundo e ser tentados por ela e correr atrás delas. Muito crente correndo atrás de visualização hoje, de fama. Até porque dá dinheiro isso hoje, é monetizado, tem até essa palavra agora. Mas o fato é que Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E a tentação aqui é o ser igual a Deus, ter poder como Deus e manipular a vontade de Deus. Quando ele diz: se você pular daqui, está escrito que os anjos, eles vão te guardar, eles vão te sustentar pela mão, você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Eu não preciso tentar a Deus. Eu não preciso me expor dessa forma. O que o reino de Deus ia ganhar com esta exposição? Nada. O reino de Deus ganha com arrependimento e com nova vida. Com impacto ou com performance ou com entretenimento, o reino de Deus continua sendo o reino de Deus. E ainda assim, o diabo não desiste. E ele leva Jesus a um monte muito alto, mostra os reinos do mundo, a glória deste mundo, e diz assim: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares.
mentiroso. Nada é dele. Ninguém pode dar o que não tem. Mas eu posso afirmar uma mentira para tirar alguém da presença de Deus. Eu posso falar uma mentira e afastar as pessoas de Deus. E foi isso que ele fez. Olha, tudo isso é meu, e se você me adorar... E aí então, Jesus ele responde, pode ir embora, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aqui Jesus, ele vence a tentação de se tornar poderoso. Ele é o Filho de Deus, o Filho do Todo-Poderoso. Ou seja, o poder já estava sobre ele. A unção já estava sobre ele, a autoridade já estava sobre ele. E o diabo sabia disso. Mas quem sabe, se Jesus olhasse para tudo que o mundo tem para oferecer, ele não balançasse. E aí então a gente percebe a convicção de Jesus. E eu imagino Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo, mas com as palavras de Deus na sua mente, no seu coração. Eu sou o filho amado. Meu Pai tem alegria na minha vida. Meu Pai tem prazer na minha vida. E é essa a sensação e essa palavra que precisa fazer parte da nossa vida. Independente da circunstância, seja ela tentação, provação, o que for. O que importa para nós é que a gente continue olhando para Deus e ouvindo essa voz dizendo para nós assim: você é amado, você é precioso, você é importante. Eu tenho prazer na sua vida. Foi eu que te dei a vida, eu tenho prazer na sua vida. Eu tenho alegria na sua vida. Eu creio que isso sustentou Jesus, então Jesus disse: a Deus somente adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus ele não tinha como propósito no seu ministério o poder, ser adorado, ser bajulado, ser admirado. Isso foi consequência. Não tem como. Isso não pode ser a ênfase ou a prioridade da nossa vida, principalmente a nossa vida cristã. Só a Deus, só Ele merece ser adorado, ser cultuado, ser louvado, ser bendito. Só Ele, porque só Ele é Deus. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos perceber que nós somos pecadores. Nós não somos dignos de adoração, por mais que eu tente esconder, por mais que eu tente enfatizar as minhas virtudes e esconder os meus pecados, as minhas fraquezas, elas continuam lá, elas continuam existindo. Só Deus é Deus. E só Ele merece o culto, merece louvor, merece adoração, porque só Ele tem poder. Que poder que nós temos. E aí então a gente percebe que daí o diabo deixa Jesus. Ele desiste. Ele fala, deixa eu tentar outras pessoas, porque com esse aqui não dá. E ele sai derrotado. Eu não sei se você percebe isso, mas o diabo sai envergonhado, sai derrotado desta situação, desta tentação, desta tentativa de persuadir Jesus, de tirar Jesus do ministério. Se há algo que nós precisamos, é envergonhar o diabo todas as vezes que nós tivermos oportunidade. E eu não estou falando de ficar xingando ele, ficar rindo, zombando, não. Todas as vezes que nós obedecemos a palavra, todas as vezes que nós somos honestos, temos compaixão, vivemos em amor, lemos a palavra, participamos do culto, todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós louvamos, nós estamos envergonhando o diabo, porque ele olha para nós e falando, olha, aqueles ali não dá, viu? O povo que dá trabalho. E aí então a gente percebe como nós precisamos depender de Deus. Jesus continuou sendo amado de Deus. Filho amado de Deus. Cumpriu seu ministério, e eu imagino Jesus na cruz, lembrando dessas palavras. Este é o meu filho amado.
Ser amado por Deus, ser salvo por Jesus, não significa que nós vamos ter vida fácil. Não significa que nós estamos imunes aos problemas, às enfermidades, às tempestades. Não significa isso. Ser filho de Deus significa que, se nós passarmos por isso, e nós passamos, Deus estará do nosso lado. Porque um pai amoroso está sempre perto do seu filho, pronto para cuidar dele. E eu creio, irmãos, que Deus, Ele quer cuidar de cada um de nós. E a minha oração nesta noite é que não importa o que você está passando, não importa se você está sendo tentado ou não, não importa se você está no meio de uma enfermidade, não. O que importa é que Deus está do teu lado cuidando de você. Porque Ele te ama. E certamente Ele olha para você, para nós, e diz: estes são os meus filhos amados, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Se há uma alegria no teu coração, que seja a alegria de pertencer a um Deus poderoso, a um Deus amoroso, que é o nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos. Graças te damos, ó Deus, pelo teu amor por nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que nós somos amados pelo Senhor. Sabe, Deus, às vezes nós passamos por tantas dificuldades, Senhor, problemas, por lutas, ó Deus, e somos tentados a esquecer o Deus que o Senhor é. E logo imaginamos que o Senhor nos abandonou, nos deixou de lado, que o Senhor não nos importa, que o Senhor não se importa conosco. E tudo que o inimigo quer é que a gente pense essas coisas, Pai, mas nessa noite, Pai, que fique bem claro, bem alto nos nossos ouvidos. O Senhor nos ama e não nos abandona. O Senhor cuida de nós. O Senhor está próximo, está sempre presente. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco, Pai. Nós te agradecemos por isso. Mesmo até quando não merecemos, o Senhor está conosco, Pai. Que nós te pedimos, continua conosco, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor, nos ajudando, Pai, a vencer as tentações, a vencer, ó Deus, os obstáculos, ó Pai, as lutas, as enfermidades. Nos ajuda, Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos ouvir a tua voz, ó Deus. Sentir a tua presença, Pai, como é bom estar na tua casa, Pai. Nos abençoe, Senhor, nos dê uma semana na tua presença, que nós possamos continuar vivendo, Deus, nesse propósito de amar o Senhor e ser amado por ti, Senhor. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.